além das medidas contratuais e preventivas, vamos tratar das medidas extrajudiciais. Então, a partir daqui, a gente já tem a inadimplência. O inquilino já está atrasado com o pagamento dele, né? É importante saber, gente, que a velocidade na constatação dessa inadimplência, desse débito, é de suma importância aqui. Por quê? Bom, primeiramente, raramente quando alguém deixa de pagar o aluguel, ele não pagou porque ele não tem nada do aluguel. Num aluguel de R$ 3.000, se o inquilino só tem R$ 2.500, ele vai deixar de pagar o aluguel. Mas ele tem R$ 2.500. A diferença é de R$ 500. Quanto mais você demora para falar com ele, ou seja, quanto mais você demora para constatar essa inadimplência, mais esses 2.500 vai sendo reduzido, porque já que ele não te pagou, agora ele vai pagar as outras coisas. E aí ele tem 2.500 para resolver outras contas. Então é importante que o administrador da locação perceba o quanto antes, constate o quanto antes essa inadimplência, esse não pagamento, para que ele entre em contato com o inquilino, enquanto o inquilino ainda tem parte do dinheiro, e aí propõe um acordo. Inclusive um acordo de pagar parcialmente o aluguel e deixar o restante para depois. E aí ele usa aqueles 2.500, no meu exemplo, né, para poder amortizar ali o débito de aluguel, e o restante você parcela ou você flexibiliza. Se você demora, aí ele gasta o dinheiro com outras contas, e aí você dá. Eu posso te garantir, assim, não é uma estatística, eu não tenho isso como um número, até porque eu não trabalho imediatamente com a administração, eu trabalho nos bastidores, prestando consultoria à cobrança, né, à execução da inadimplência. Mas, se você espera 10 dias para entrar em contato com esse inquilino, as chances de você ter metade do aluguel reduziu em mais de 50%. Isso é o que você pode ter na sua forma de pensar para que você seja proativo e tome essa iniciativa de constatar o mais rápido possível essa inadimplência e entrar em contato com ele o mais rápido possível para você fazer esse trabalho de administração da inadimplência, que é tentar resgatar o máximo possível de dinheiro desse inquilino, né, dentro do aluguel, e diminuir o prejuízo do seu locador, que é quem aqui você representa primeiramente, né? Então, 5 dias para constatar a inadimplência a partir do vencimento, gente, é um tempo muito razoável. E olha que 5 dias é porque pode ter final de semana no meio, viu? Porque se não fosse, se esse aluguel tem um vencimento numa segunda-feira, com 3 dias é o bastante para você, para o seu sistema informar que ele não pagou o aluguel. E o contato com o locatário e os fiadores, como eu já venho dizendo aqui, tem que ser o mais breve possível. Agora, gentileza, gente, não confunda mediação com cobrança, ok? Uma coisa é a imobiliária entrar em contato com o inquilino, que é cliente dela, e tentar saber, e procurar saber qual foi o dificultador para o pagamento do aluguel e o que pode ser feito, flexibilizado, para que esse pagamento aconteça. Se você pode parcelar, se você pode receber uma parte maior agora e flexibilizar o restante, se é só uma questão de alguns dias e ele paga o que falta, você entendeu? Não é ligar para cobrar, como as empresas de cobrança, como as empresas de telefonia, como essas empresas fazem e acabam irritando a pessoa que está sendo cobrada. Não é isso, longe disso. Nós trabalhamos com administração de imóveis e esse débito que você constatou imediatamente que não foi pago, ele ainda não está a fundo perdido. É só uma questão de mediar. Está faltando algum detalhe, está faltando alguma coisa para que esse inquilino pague esse aluguel ou parte significativa desse aluguel. E é nessa conversa com o inquilino e com os fiadores que você também faz uma análise de viabilidade. E aqui você começa a analisar se você tem que ajuizar imediatamente, se você pode esperar um prazo que esse inquilino venha a te pedir, ou se você tem que tomar medidas mais agressivas, medidas menos sensíveis, né, nessa cobrança, para você ter o resultado que você quer e que o seu locador espera da sua administração. De forma que, quanto mais paciência você tiver com o inquilino inadimplente, mais difícil vai ficar dele pagar,
por dois motivos. Primeiro, porque ele vai gastando o dinheiro que ele tem, né? E segundo, porque o débito dele vai aumentando. Se passar mais um mês, o débito aumenta mais, e quanto mais alto ficar, mais difícil vai ser para ele parcelar e para ele pagar. E você não precisa saber o débito exato para poder entrar em contato com o inquilino e fiador. Se eu sei que você me deve mais ou menos R$ 5.000, eu entro em contato com você e converso com você no sentido de saber o que aconteceu, qual é a dificuldade, em que eu posso te ajudar. O seu débito é de mais ou menos R$ 5.000. E aí, na hora que você formatar realmente um acordo, uma programação de pagamento, aí sim, aí você atualiza o débito para saber qual é o valor exato que você vai formalizar num acordo escrito ou qual é o valor exato que vai gerar parcelas também num valor exato. Mas não precisa demorar para entrar em contato com o inquilino e fiador, porque você ainda não calculou, ou porque na imobiliária quem calcula o débito é um outro setor que está véspera de feriado, não sei o quê. Basta que você tenha uma ideia, e o seu sistema, ou mesmo que seja a sua planilha no Excel, ela te dá essa ideia do débito desse inquilino. Então, não precisa esperar demais. A medida extrajudicial, ela tem que ter um objetivo, o acordo, ok? Está inadimplente. Já não é mais, a partir da inadimplência, já não deve ser mais sua pretensão receber o aluguel integral. Porque se ele tivesse o dinheiro integral, ele tinha pago no vencimento. Ele não tinha se submetido a multa ou a constrangimento, ele tinha pago. Então, a partir do momento que você entra em contato para entender esse contexto, saber o que está acontecendo, no sentido de minimizar, no sentido de resolver a inadimplência e diminuir o prejuízo, o que você quer objetivamente é um acordo. Você tem quanto para pagar agora de entrada e o restante eu posso parcelar ou eu posso adiar, ok? Entregar o imóvel sem pagar multa, a sua situação que está te gerando essa redução na capacidade de pagamento é tamanha que você tem que entregar o imóvel? Se isso estiver acontecendo, eu recebo o imóvel sem multa. E aí você me diria assim, mas como que a imobiliária vai receber um imóvel antes do vencimento sem cobrar a multa rescisória do inquilino? O locador vai pular, né? Vai estranhar. Mas perceba, de fato, na prática, se o inquilino está inadimplente e você vai despejá-lo, quando você move o despejo, é você que está pedindo o imóvel. Então, ele não vai pagar a multa rescisória porque você está pedindo o imóvel. Então, se você tiver que entrar com despejo, você não vai ter mesmo a multa rescisória. Então, facilite isso. Se esse inquilino for um tal que vai te levar até uma ação de despejo, resolva isso agora, sem necessidade da ação. Receba o imóvel sem multa rescisória, aquela multa pela rescisão antecipada, né? Ou o aviso prévio de 30 dias, que ele tem que avisar com antecedência, senão você cobra. Se você tem uma inadimplência, que pode chegar ao ponto de se estender com o inquilino dentro do imóvel e você ter que chegar a uma ação de despejo, ou mesmo que não tenha que acionar um despejo, mas que você tenha 2, 3, 4 meses de aluguel a mais no seu débito, é melhor que você receba esse imóvel sem multa, porque você já não vai ter essa multa mesmo se você tiver que acionar, ok? Usar a caução para pagamento de débitos antes da desocupação, esse nunca, ou nunca dessa forma. Lá no final, eu vou mostrar para vocês como utilizar a caução para resolver a sua inadimplência. Mas aqui, o que eu tenho a te dizer, até o que eu disse até agora, o que eu tenho a afirmar é o seguinte: não use a caução para abater débitos. Não use a caução literalmente para pagar um aluguel, 2 aluguéis ou 3 condomínios que ele esteja devendo, porque você não vai ter essa caução de volta. Você não tem nenhuma garantia reforçada no meio do contrato. Garantia você só tem quando você está contratando. Depois que o contrato está feito e que o inquilino está no imóvel e que ele está com dificuldade de pagar, você não vai conseguir repor essa garantia, essa caução. Então, não utilize. Caução não é para ser utilizada para pagar aluguéis, para pagar débitos no curso da locação. Caução paga débitos na rescisão da locação. Entregou o imóvel, rescindiu a locação, agora sim eu vou usar a caução para pagar os seus débitos, porque agora eu sei o tamanho deles, eu sei qual é o débito. Ok? Então, não utilizar a caução para amortizar débitos no curso da locação, só no final.
E no final dessa apresentação, eu vou dar uma dica de ouro aqui que tem salvado muitas imobiliárias e prejuízo de locadores quando a garantia é a caução. Mas vamos seguindo.